Dia, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui, eu quero compartilhar um texto com vocês da Palavra de Deus, que está em Ruth 1, capítulo 1. Espero que vocês estejam bem e vamos lá para a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus mais um dia. Ruth, capítulo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efratá, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e que cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém,
Ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nós vemos aqui nesse versículo 20, né? Não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada. E a minha pergunta para você no dia de hoje, a pergunta que o Senhor nos faz no dia de hoje é: qual é o nome que você está se dando, né? Qual é o nome que você está intitulando para a sua própria vida? É lógico que nós olhamos para a história de Noemi e nós vemos que a história dela foi uma história muito delicada, uma história muito complicada. Certamente não foi isso que a família dela, que o marido dela desejou, que os filhos desejaram. Ela com certeza deve ter se mudado com boas expectativas, esperando coisas boas. Porém, não foi da forma que ela esperava. As coisas não aconteceram da forma que ela desejava. E além disso, para piorar a situação, não só não aconteceu o que eles estavam esperando, mas o marido morre. E um tempo depois, os filhos morrem também. Nós percebemos que há uma tristeza, uma angústia. Você não precisa de muitos detalhes para você perceber que essa mulher estava muito triste. Ela estava passando por uma fase muito complicada na sua vida. Certamente o coração dela estava muito, mas muito triste. Porém, o que mais me chama a atenção aqui é que Noemi olha para si e ela mesma se intitula, ela mesma se chama de amargurada. E só de ouvir essa palavra você já percebe quão doído e quão triste, quão pesado estava aquele coração. Certamente ela, todos os dias ou cada momento daquele dia, ela se lembrava das tristezas, das frustrações, das angústias, de toda aquela história. Certamente virou literalmente de um sonho para um pesadelo. Mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa: a história não acaba aqui. Toda vez que nós olhamos algo, olhamos uma situação e nós percebemos, que as coisas não foram da maneira que nós estávamos esperando, nós precisamos nos lembrar de algo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz para nós, não são pensamentos de mal. E o que mais me chama a atenção aqui é que parece que ela abraça essa amargurada, né? O nome dela aqui, ó: não me chamem de Noemi, a feliz, chamem de Mara, a amargurada. Ou seja, ela decide trazer para ela o título das suas dores, o título da sua frustração, da sua tristeza, da sua angústia. Ela traz para ela e fala assim: este é o meu nome, amargurada. Mas quando ela coloca esse nome, quando ela se intitula esse nome, ela está se baseando na história dela, naquilo que aconteceu com ela, mas não era o que Deus queria para a vida dela. Porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Embora a situação que ela estivesse vivendo
Era uma situação muito delicada. Ela precisava olhar para aquela situação com os olhos de Deus. Ela precisava olhar para ela mesma com os olhos do Deus Criador, com os olhos de um Pai amoroso, porque Deus não a chamou para ser amargurada. Ao contrário, Deus chama ela para ser feliz. E ela se intitula amargurada. Ela traz para ela todo o fardo, todo o peso daquela história. Ela se veste com aquelas dores, ela se veste daquela tristeza, ela se veste daquela amargura, ela se veste, ela decide se vestir daquilo que tinha acontecido na sua vida. E a minha pergunta para nós no dia de hoje é: do que é que você está se vestindo? Do que é que você está se intitulando? O que é que você tem dito para você? A minha pergunta, a outra pergunta, né? Será que o nome que você está dando a você é o nome que Deus te deu? Ou é o nome que você possivelmente tenha trazido por dores, tristeza, angústia e tantas outras coisas mais? Deixa eu te lembrar uma coisa. As tristezas, as frustrações e tantas outras coisas podem passar, e de fato passam, mas é sua responsabilidade falar assim: vou me vestir disso ou não? É sua responsabilidade falar se você vai trazer isso para si ou não. E nós precisamos fazer esse exercício diário. Não foi isso que Deus me chamou para ser. Não é isso que Deus me chama. Era isso que Noemi precisava fazer. Embora as circunstâncias pareçam complicadíssimas, ela deveria olhar para dentro de si e falar assim: olha, a minha história não me define. Aquilo que eu vivi não me define. Eu tenho um Deus e esse Deus diz algo a meu respeito, e é sobre as palavras que Ele diz a meu respeito que eu me levanto e me posiciono como uma filha de Deus. Não ando segundo os pensamentos do diabo, do inimigo a meu respeito, porque quando eu olho para dentro de mim e eu falo, acredito nas minhas dores, nas minhas tristezas, nas minhas amarguras, naquilo que eu passei, naquilo que eu vivi, e eu levo mais a sério aquilo que aconteceu na minha história do que aquilo que Deus fala a meu respeito, eu estou falando que vale mais a opinião do diabo do que a opinião de Deus. E não é isso. Isso é uma mentira. Nós precisamos trazer para nós no dia de hoje os pensamentos de Deus a nosso respeito. Nós precisamos levar o nosso pensamento cativo aos pensamentos que Deus tem sobre nós. Não são os pensamentos que o inimigo diz sobre nós. Não são os pensamentos e as lembranças ou as recordações daquilo que aconteceu e não foi do jeito que eu esperava. E daí que não foi do jeito que eu esperava? E daí? Qual que é o problema? Eu tenho que olhar para aquilo que Deus pensa a meu respeito. Eu tenho que olhar e tenho que estar atenta para saber aquilo que o Senhor diz a meu respeito. Não diz a respeito daquilo que você pensa a seu respeito. Não diz a respeito do que os outros falam a seu respeito. Não é a respeito do que a circunstância diz que você viveu ou não. É o que Deus fala a seu respeito. Nós não podemos mais nos contaminar ou nos conformar com a história que nós tivemos ou com aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. Isso não importa. O que importa é você colocar o seu coração e a sua mente cativa aos pensamentos que Deus tem ao seu respeito. E os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não são pensamentos de mal. Agora é nossa decisão, é sua decisão se vestir daquilo que o diabo, daquilo que o inimigo, daquilo que a circunstância falou a seu respeito. É sua responsabilidade.
aceitar ou não aquilo que estão dizendo ou as circunstâncias dizem a seu respeito. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade dizer: eu vou acreditar naquilo tudo, nisso tudo que está acontecendo na minha vida, sou isso? Isso é a minha vida? Ou será que Deus tem pensamentos melhores? Do que é que o Senhor me chama? Do que é que o Senhor me fala? O que o Senhor me fala sobre a minha própria vida? A nossa própria vida não diz respeito àquilo que eu penso a meu respeito. A minha própria vida diz respeito daquilo que Deus disse a meu respeito. E qualquer outra coisa inferior a isso é você se conformar com opiniões do inferno sobre você. Não é isso que Deus te chamou para ser. Da mesma forma que foi com Noemi, Deus não chamou ela para ser amargurada. Deus não chamou ela para andar, para se vestir com essas roupas. Ao contrário, Deus chama ela para ser feliz. Deus chama ela como uma filha amada. Deus nos chama hoje como filhas amadas. Mas a minha pergunta para você é: do que é que você está se chamando? Não ouse chamar você de qualquer outra coisa a não ser aquilo que Deus já chamou você para ser. E Deus nos chama de filhas amadas. E não se conforme em ser nada menos do que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para sermos filhas amadas. Não se conforme em ser uma filha rejeitada, porque é isso que o inimigo diz muitas vezes no nosso ouvido, para tentar nos convencer de que nós não somos amados, de que nós não somos filhas queridas. Ao contrário, o Senhor nos chama para olhar para nós mesmos da mesma forma que Ele nos vê. Ele nos vê, e o Senhor nos chama de feliz. O Senhor nos chama de amada, de abençoada, de linda. O Senhor nos chama de prósperas. O Senhor nos chama para ser abundante, ser transbordante. É isso que o Senhor nos chama para ser. Agora, a opinião do diabo e do inferno, nós não devemos olhar para ele. Nós não devemos dar os nossos ouvidos, muito menos a nossa atenção e nem um pouquinho do nosso coração. Nós devemos olhar para o Senhor e fixar os nossos olhos nele, somente nele, e nos concentrarmos no que ele diz a nosso respeito. E todas as outras coisas não importam. Todas as outras coisas, independente da circunstância, independente da situação que às vezes a gente se encontra, não é isso, não é para isso, não é para olhar para baixo, não é para ficar cabisbaixo, triste, angustiado, amargurado, não tem jeito para mim. Não é verdade. Para quem você está emprestando os seus ouvidos? Para quem você está emprestando os seus ouvidos? Para quem você está entregando o teu coração? Para quem? Porque quem acessa o seu coração, acessa o lugar mais importante da sua vida. Quem entra no seu coração, quem abre, a pessoa para quem você abre a porta do seu coração, é a pessoa que vai comandar a sua vida. E mesmo que existam coisas a serem melhoradas em nós, quando o Senhor entra no nosso coração, Ele nos ajuda a arrumar a casa. Ele nos ajuda a endireitar aquilo que estava torto. Ele nos ajuda a limpar o ambiente, porque Ele entende sobre descomplicar a nossa vida. Ele entende sobre arrumar as coisas que estão fora do lugar.
Ele entende sobre endireitar os caminhos tortos, mesmo que a gente não consiga entender. Ele sabe descomplicar, Ele sabe alinhar, Ele sabe limpar, Ele sabe cuidar, Ele sabe lavar o nosso coração e transformar a nossa história. Quero que essa mensagem tenha falado muito no seu coração. Eu desejo que essa mensagem tenha falado muito no seu coração. Essa é a frase correta. Que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração no dia de hoje. E grave isso no seu coração. Eu preciso pensar a meu respeito o que Deus pensa sobre mim. As circunstâncias não me definem, aquilo que eu passei não me define, a minha história não me define. Quem me define é quem me criou. E quem me criou sabe, de fato, quem eu sou. Gente, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que o Espírito Santo possa falar poderosamente no seu coração no dia de hoje. E lembre-se que você é uma filha, você é um filho amado do Senhor. Leve a sua mente e o seu coração cativos a Ele, porque Ele sempre pensa bem a nosso respeito. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau!